Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Nós vamos dar continuidade aqui à implementação do formulário de cadastro de usuário. Então, nós paramos aqui nessa parte da implementação do gênero, onde nós implementamos aqui a opção de escolha para o usuário, né? Ele vai escolher se o gênero é masculino, feminino, masculino ou se é outro gênero, tá? Então, nós vamos continuar agora a implementação aqui. E o próximo campo que a gente vai implementar aqui, eu vou colocar aqui dois BRs, vai ser um label, e aí eu vou pedir o estado civil do usuário. Aí nós vamos conhecer aqui, eu vou mostrar para vocês o elemento select, tá, gente? O select, ele vai ter um nome aqui, nós vamos chamar de estado civil. Nós vamos chamar aqui de S-Civil. O ID aqui a gente pode colocar o mesmo que está no name. E o select, o que acontece? Ele é diferente aqui do radio button, né? Da input do tipo rádio. Ele tem os options, né? Então, ó, a gente vai ter aqui os options, né? O option ele tem um valor, então eu vou pôr aqui um valor C para o rótulo casado, né? Então eu vou implementar aqui vários options de acordo com os possíveis estados civis. Tem aqui mais um, solteiro, divorciado, e vou implementar mais um aqui para viúvo. Option viúvo, né? Vou colocar aqui. Vamos colocar para todos aqui essa opção aqui, né? Beleza. Então, ele é um drop-down, né? Vou mostrar para vocês aqui o que seria esse drop-down. Clicou aqui, vai ter a opção do usuário escolher. Tá vendo? Aqui ficou faltando, né, o viúvo. Bom, então como última opção, nós temos aqui o viúvo, e aí eu vou mostrar para vocês como que vai ficar isso na prática. Então, nós temos aqui o nosso formulário e aqui aparecem as opções para o usuário escolher. Ó, casado, solteiro, divorciado, viúvo, vai depender do que ele escolher. Bom, próximo item que nós vamos implementar aqui, eu vou chamar aqui um label e vou colocar aqui, ó, assuntos de interesse, tá? E aí eu vou listar aqui alguns assuntos de interesse do usuário. Eu vou até copiar aqui e colar para vocês terem uma noção e vou explicar para vocês. Nós vimos aqui, ó, essa opção do rádio, né? Do rádio button. Só que eu vou trocar para o tipo checkbox. Em vez de ser rádio, vai ser checkbox. E aí o nome, ó, tem que ser o mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, check interesse, tá? Vou substituir isso aqui ainda para todos, ó, para ficar seguindo aquele padrão que a gente está utilizando de colocar um prefixo para definir qual que é o campo, tá? Aí o que acontece? O checkbox ele tem um comportamento parecido com o do rádio, só que como que fica na tela para o usuário, ó. Então, vai ficar dessa forma aqui para o usuário. Deixa eu colocar um BR aqui para dar uma quebra de linha. Aí ele já deu aqui a quebra de linha. Então, a gente tem esse comportamento aqui, ó. Portanto, o checkbox ele te permite escolher mais de um item, tá? Eu vou apagar isso aqui, eu vou explicar o que já é o checked. Mas, a princípio, ó, ele vem nesse formato onde o usuário vai escolher quais os assuntos de interesse dele. Então, por padrão, o usuário pode escolher mais de um item. Um atributo importante que a gente tem aqui é o checked. O checked é um atributo que já vai permitir trazer alguns campos marcados, tá, gente? Tanto lá para o rádio quanto para o checkbox, a gente pode utilizar esse atributo checked, tá? A gente pode utilizar. Então, ele já vem marcado por padrão. A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente só vai utilizá-lo quando realmente
há necessidade de já vir marcado. Geralmente a gente utiliza muito na hora de editar um determinado registro. Vou pôr aqui mais dois BRs e aí eu vou colocar aqui um campo observações. Vou criar um label, observações, vai ter um BR, e aí nós vamos aprender um novo elemento agora, ó, que é o text area. O nome dele vai ser definido como TextOBS. A quantidade de linhas aqui eu defini 60 linhas e a quantidade de colunas eu defini 60 e a quantidade de linhas 10. O text area ele é muito usado quando você vai permitir para o usuário informar um texto, né, que depende aí de várias linhas, um texto um pouco maior. Bom, então nós vamos implementar aqui um botão do tipo submit. O valor dele vai ser salvar, tá? O valor vai ser salvar. E eu vou implementar um outro botão que vai ser o reset, tá? E o valor dele vai ser cancelar, né? Então, nós vamos ter dois botões aqui no nosso formulário. Então, vai ter isso aqui, o salvar e o cancelar, tá? Um campo importante aqui, né, interessante da gente falar, é o ID. O ID ele é um campo, geralmente o usuário não vai informar, então eu vou pôr ele aqui como read only, ou seja, é um campo que vai ser gerado automaticamente. Eu vou até colocar aqui como exemplo um value e vou definir um valor aqui, como se esse valor viesse de algum lugar, mas eu estou definindo um valor fixo aqui, só para vocês entenderem como que funciona esse read only. Então, ele é um valor, eu estou tentando digitar aqui e o usuário não consegue digitar. Ele é um valor somente leitura, né? Ele já vai vir preenchido de uma certa forma. Geralmente a gente nem pede, né? No cadastro de usuário a gente não pede o código, porque isso costuma ser gerado automaticamente pelo sistema. Mas aqui eu estou colocando para mostrar para vocês esse atributo do read only, tá bom? Então, nós temos aqui o nosso formulário criado, bem estruturado com os principais elementos HTML para definição de formulários. Vamos fazer um resumo aqui da nossa aula? Então, eu mostrei para vocês como implementar input text com o atributo read-only, o input text com os atributos required, autofocus, o autofocus para setar lá o cursor do mouse e o required para campos obrigatórios. O placeholder é apenas uma observação, inclusive a gente pode colocar ele aqui no text area, ó, colocar aqui placeholder, informe uma observação, né? Aí vocês vão ver que aparece aqui para o usuário. Na hora que ele começar a digitar, isso vai sumir dali. É só uma informação mesmo. Eu mostrei para vocês o tipo password, e-mail, date, que aparece já o calendário para o usuário só escolher. Os rádios, que são as opções aqui para o usuário escolher qual que é o gênero. O select, que vai permitir o usuário escolher um drop-down, né? Aqui ele vai escolher um drop-down. Aí ele tem um atributo que eu não coloquei aqui por enquanto, que é o selected, que já vem por padrão selecionado, tá vendo? Mas a gente não vai usá-lo aqui. Vimos o checkbox, como que funciona, que aí o usuário pode escolher mais de uma opção. E, por último, o text area, né, que vai permitir o usuário informar um texto maior. Bom, então encerramos aqui o nosso módulo de HTML com essas aulas de formulários, onde foram trabalhados aí os principais elementos para a implementação de formulário em HTML. Nesse módulo, nós vimos os principais elementos relacionados a HTML, criando as nossas páginas com HTML puro. Então, não deixe aí de dar o seu like, se inscrever no canal e eu te convido, né, a ficar de olho aí nas próximas aulas. Agora, vamos entrar no módulo de CSS, né, onde aí a gente vai dar uma cara um pouco diferente para as nossas páginas. Até então, nós criamos páginas utilizando HTML puro praticamente. E aí, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês os recursos de CSS utilizando aí
né, fazendo com que você deixe suas páginas com um estilo melhor, com uma apresentação melhor para o usuário. Um grande abraço aí, até a próxima aula.